É isso que eu ia falar agora. Tá bom. Tá gravando então, esqueci. Mas tudo bem, a teoria vocês já viram. Agora vamos para a prática da bagaceira aqui. Nossa senhora, tem 5 litros. Olha só, uma barra de ouro. Então, se é barra, eu vou calcular a dilatação linear, tá? Uma barra de ouro tem a 0 graus Celsius o comprimento de 100 centímetros. Determine o comprimento da barra quando sua temperatura passa a ser 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear média do ouro para o intervalo de temperatura considerado vale 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, o que você tem de informação aqui? Eu vou anotar tudo aqui do lado, ó. Tá pego. O que a gente tem de informação? A gente tem uma temperatura inicial de 100 graus Celsius. Depois a gente tem um comprimento inicial de 100 centímetros. Só que eu vou usar em metros, né? Beleza? 100 centímetros é igual a 1 metro. Na física a gente usa metro, né? Tudo bem? Pode usar centímetro também? Ah, pode usar também, tá? Aí você vai achar dilatação em centímetro e o comprimento final em centímetro, tá? Se vocês não quiserem complicar, então deixa aí em centímetro. Determine o comprimento da barra quando sua temperatura passa a ser 50 graus Celsius. Então, vou ter uma temperatura final de 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio, que é o alfa, vale 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, ele quer o comprimento da barra, o comprimento final, quando estiver na temperatura de 50 graus Celsius. Nossa fórmula é assim, ó, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, né? Variação de temperatura. Só que ΔL é igual a L menos L0, igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Como assim, professor? Variação é sempre final menos inicial, não é isso? Beleza? Aí meu comprimento final vai ficar, ó, passa para o outro lado, comprimento inicial mais o comprimento inicial vezes o alfa vezes ΔT. Então, meu comprimento final vai ser igual ao inicial, 100, mais o L0, 100 vezes o alfa, que é 15 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que vai ser 50, né? É final menos inicial. 50. Ou, por que eu pus 100 aqui na temperatura inicial? Viajei, né? A É. temperatura inicial é 0 graus Celsius. Fechou? Então, 50 menos 0. Beleza? Então, L vai ficar igual a 100 mais... Lembrando que eu pus em centímetro. Então, minha resposta vai estar em centímetro. 100 mais 100 vezes 15 vezes 10 a menos 6 vezes 50. Então, 50 vezes 100 vai dar 5.000, né? 5.000 vezes 15 vezes 10 a menos 6. Fechou? Eu vou pegar esse 1.000 dos 5.000 aqui e vou juntar na potência de base 3. Beleza? Então, esse L vai ficar igual a 100 mais 5 vezes 10 ao cubo vezes 15 vezes 10 a menos 6. Beleza? Então, esse L vai ser igual a 100 mais 5 vezes 15 vai dar 75, né? 75 vezes 10 a menos 3, tá, galera? Porque daí eu somo os expoentes quando eu multiplico as bases. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Então, vai ser 100 mais... Aí, 75 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 75 dividido por 1.000, tá? Isso aí, potência de 10, vocês vão ter que aprender a trabalhar. Quando é negativo, eu passo para a parte de baixo, fica positivo. Fica dividido por 1.000, beleza? Então, vai dar 0,075. Então, esse comprimento final vai ficar 100,075 centímetros. Deu para entender? Juntei os dois. Deu. Fechou? Deu para entender, mas depois vocês vão refazer esse exercício aqui, senão eu vou quebrar vocês. Fechou? Sim, senhor. Vai na penhaça agora. Vamos lá, galera. Passar para o próximo.
Vou deixar mais espaço aqui, né? Tô fazendo tudo amontoado, não sei por quê. Sempre faço isso. Eu viajo. Você tá com a lista aí, Ana? Então, eu mandei já lá no grupo, aí a primeira lista, ela tá explicada, eu não tinha visto. Aí a segunda para baixo é exercício mesmo. Aí é Bonitinho, sem superficial? nada. Que? Ah, entendi. Então vamos Entendeu? lá. Entendeu? Entendi. Da segunda lista a gente vai fazer. Então vamos só terminar esses aqui e a gente faz. Fechou? Então Fechou. vamos correr aqui. Com o auxílio de uma barra de ferro, quer-se determinar a temperatura de um forno. Para tal, a barra inicialmente a 20 graus Celsius é introduzida no forno. Que jeito fácil de verificar, não é mesmo? Eu vou medir a dilatação da barra para eu ver qual que é a temperatura dentro do forno. Muito bom. Então, com o auxílio de uma barra de ferro, quer-se determinar a temperatura de um forno. Para tal, a barra inicialmente a 20 graus Celsius é colocada dentro do forno. Verifica-se que após o equilíbrio térmico, o alongamento da barra é 1/100º do comprimento inicial. O que é 1/100º, pessoal? E alongamento é só o ΔL, tá? É só o ΔL. É 1/100º, ó, 1 dividido por 100 do comprimento inicial. Então, esse ΔL é igual a 0,01 L0. Fechou? E esse é o alongamento, Uhum. tá? Sendo, né, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 coeficiente de dilatação linear, ou seja, o alfa, né? 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine a temperatura do forno. Então vai ficar assim, ó, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Quem que é o ΔL? 1/100º do L0, não é? Então vai ser 0,01 vezes L0, igual ao comprimento inicial, que eu não sei, vezes o alfa, que era 12 vezes 10 a menos 6. Pera, por que você colocou 1 sobre O 100? alongamento é 1/100º do comprimento inicial. O que é, Ana? Por que você colocou 1 sobre 100? 1 sobre 100, porque 1/100º é dividido por 100. 1/100º é 1 dividido por 100. É como a gente lê. Ah, tá. Ela fala ali que a barra é 1/100º do comprimento. Isso, tá no texto, né? A barra é 1/100º Ah, do comprimento inicial. Então, é 1 sobre 100 do D na matemática indica a multiplicação. É 1/100º do vezes o comprimento inicial. Beleza? entendi. Então, vai ficar assim. O que que eu faço? Como eu tenho L0 dos dois lados, eu posso simplificar. Isso aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 2 igual a 12 vezes 10 a menos 6 vezes... Qual que é a temperatura aqui? A inicial é 20, a final é o que eu quero saber. Então, temperatura final menos 20. T menos 20. Eu posso passar o 12 dividindo ali, né? 1 vezes 10 a menos 2 dividido por 12 vezes 10 a menos 6. Beleza? Então, ia ficar assim. Beleza. 1 vezes 10 a menos 2 dividido por 12 vezes 10 a menos 6 igual a T menos 20. Então, minha temperatura é igual a isso aqui mais 20, né? Vou passar para lá, mais 20. Quanto que é 1 vezes 10 a menos 2 dividido por 12 vezes 10 a menos 6? No mínimo, eu posso subir esse 10 para cima, ó. 10 a menos 2 vezes 10 a sexta. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 2, ó, vezes 10 elevado à sexta, dividido por 12, mais 20, né? Beleza? Estava menos 20, passou para o outro lado, mais 20. Fechou. E agora, o que que eu faço? T igual. Olha só, 10 a menos 2 com 10 a menos 6 vai dar 10 a quarta. E 10 a quarta é a mesma coisa que 10.000. 10.000 dividido por 12 mais 20. Beleza? Quanto dá 10.000 dividido por 12? Dá 1.000 e pouco. 900 e pouco? Não sei. Saberia. Ah, 833,3. 833,3?
Aham. mais 20. Então vai ficar 853,33 graus Celsius, porque o maior alfa é por grau Celsius. Beleza? Facinho? Mais ou menos. Tranquilo, só tinha que sacar aquele centésimo ali. Ah, então, como é 1/100 do comprimento inicial, eu pus 1 sobre 100 vezes o L0. O alongamento, pessoal, é sempre o ΔL, tá? É sempre o ΔL, fechou? Alongamento sempre delta R. O alongamento é o ΔL. Então, vamos ver o que que é essa coisa aqui, ó. Só para a gente relembrar aqui. Esse ΔL, ele é igual a L0 vezes o alfa vezes ΔT. Esse aqui é o alongamento. Esse cara L0, ele é o comprimento inicial. O alfa, ele é o coeficiente de dilatação linear, né? De dilatação linear. E o ΔT é variação de temperatura, né? Variação de temperatura. Tudo bem? Como é que eu posso escrever o ΔL também? ΔL é L menos L0. Tudo bem? E se eu quiser o comprimento final? Aí você vai fazer assim, ó. ΔL também é igual àquela outra fórmula lá. L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, se essas coisas são iguais, você pode escrever que L menos L0 é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Aí você passa esse L0 para o outro lado, ó. Então, o comprimento final da sua barra é igual ao comprimento inicial mais o que aumentou, que é o alongamento, mais o que aumentou, que eu calculo assim, L0 vezes alfa vezes ΔT, né? Esse comprimento final, ele é igual a L0 mais o ΔL, beleza? Se eu estiver olhando a barra aqui, ó, vamos supor que aqui eu tenho uma barra, que esse aqui seja o comprimento inicial dela. Aí essa barra dilatou. Aí essa diferença aqui de comprimento, ela é o ΔL, beleza? E o comprimento final é esse comprimento grandão, comprimento final da barra. Por isso que o L é igual a L0 mais o ΔL, Aham, beleza? beleza. Vocês vão lembrar disso? Vamos! Acredito que sim. Então tá bom. Vou apagar aqui, tá? Depois qualquer coisa vocês pausam o vídeo e copiem de novo rapidão. É até bom que vocês dão uma olhada de novo. Ou então um livro, galera. Livro de física tem que ler também, tá? É bom ler o livro para vocês ficarem fortalecidos na teoria, tá? Então, ó, duas barras, uma de cobre e outra de latão, têm o mesmo comprimento a 10 graus Celsius. E a 110 graus Celsius, os seus comprimentos diferem em 1 milímetro. Os coeficientes de dilatação linear são, para o cobre, 16 vezes 10 a menos 6 e para o latão, 20 vezes 10 a menos 6. Determine o comprimento a 10 graus Celsius de cada barra. Eu tenho que descobrir o comprimento inicial dessas barras, né, pessoal? E depois fazer para 10 graus Celsius. Dá trabalho? Dá trabalho. É o comprimento inicial, né? É isso que eles querem. O comprimento inicial da barra. Beleza? Beleza. Então vai lá. Vamos fazer aqui do cobre primeiro. Do cobre eu tenho um comprimento inicial, que eu não sei quanto é. O alfa do cobre vai valer 16 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, beleza? E os comprimentos delas diferem em 1 milímetro. Ah, essa questão aqui vai ser chata, hein, galera? Perfeito. A 10 graus Celsius, os comprimentos delas aqui são iguais. Então,
A barra de cobre tem o mesmo comprimento da barra de latão. Fechou? Cobre e latão. O cobre é o preto aqui, tá? Aham. E aqui é o latão. Depois, né, a 110 graus Celsius, essas barrinhas elas vão aumentar de tamanho. Mas a barrinha de latão, ela tem 1 milímetro a mais do que a de cobre. Por que a de latão tem a mais? Porque o latão tem um maior alfa. Então eu sei que é ele que dilata mais. Essa diferença aqui entre os comprimentos finais é de 1 milímetro. A diferença entre os comprimentos finais é de 1 milímetro. Fechou? Então Aham. a diferença entre os ΔL também é de 1 milímetro, não é? Vamos pensar que aqui eu tenho o ΔL do latão. E aqui eu tenho, ó, o ΔL, aliás, aqui é o ΔL do cobre, né? E aqui o ΔL do latão. Se eu fizer a diferença entre os ΔL, não vai dar, não vai dar exatamente essa diferença entre os comprimentos também? Né, ó. Estou pegando como referência aqui, ó, né? Daqui para cá é ΔL, ó. Daqui para cá são os ΔL. Eu não posso pensar assim, ó, que o ΔL do latão menos 1 milímetro vai dar o ΔL do cobre, ou que o ΔL do cobre mais 1 milímetro dá o ΔL do latão, ou o ΔL do cobre mais 1 milímetro dá o ΔL do latão inteiro. Não posso pensar assim? Posso ou não posso? Fala para mim. Pode. Então tá bom. Então, ó, o ΔL do latão mais 1 milímetro, que é 1 vezes 10 a menos 3 metros, beleza? Vai dar. Ou deixa 1 milímetro aqui, só que aí você vai achar tudo em milímetro, beleza? Se você deixar aqui o comprimento 1 em milímetro, o resto todo você vai achar em milímetro. Então, ΔL do cobre mais 1 milímetro é igual ao ΔL do latão. Fechou? Como é que eu faço ΔL? É igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. E esse alfa aqui é o alfa do cobre. Mais 1 é igual a L0 vezes o alfa do latão vezes a variação de temperatura, que é a mesma. Na verdade, é a mesma variação de temperatura. Então, a variação de temperatura é 110 menos 10, que vai dar 100, né? O comprimento inicial eu não sei, eu quero descobrir. É igual ao alfa do cobre, que é 16 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que vale 100, mais 1, igual a L0, vezes o alfa do latão, que é 20 vezes 10 a menos 100, vezes 100, que é a mesma variação de temperatura. Tudo bem? Então, eu quero descobrir esse comprimento inicial. Então, eu vou fazer assim, ó, L0, eu devia ter feito a diferença da 1. Ia ser mais legal, mais fácil de ver. Então, eu vou apagar aqui essa porcaria. Olha só, o ΔL do latão menos o ΔL do cobre é igual a 1 milímetro, fechou? Aí vai ficar L0 vezes alfa vezes ΔT do latão menos L0 vezes alfa vezes ΔT do cobre igual a 1. O primeiro é o latão, que é o que dilata mais, e o segundo aqui é o cobre, beleza? Aí vai ficar L0 vezes 20 vezes 10 a menos 6 vezes 100 menos L0 vezes 16 vezes 10 a menos 6 vezes 100 igual a 1. Você vai achar a resposta em milímetro porque você pôs 1 em milímetro. Depois passa para metro. Então, vou por aqui, ó. 10 a menos 6 com 10 ao quadrado vai dar 10 elevado à quarta. Então, aqui vai ficar 20 vezes 10. Aliás, a menos 4, né? L0 menos 16 vezes 10 a menos 4. L0 é igual a 1. Depois, 20 menos 16 vai dar 4, né? 4 vezes 10 a menos 4. L0 é igual a 1. Aí eu vou passar para o outro lado. Dividindo. L0 igual a 1 dividido por 4 vezes 10 a menos 4. L0 é igual. Passa esse 10 a menos 4 para cima. Ó. Vai ficar 10 a quarta dividido por 4. Que é a mesma coisa que 10.000 dividido por 4. Que é a mesma coisa que 2.500 o quê? Milímetros, né?
Então, eu vou colocar esse L0 como 2,5 metros. Para passar de milímetro para metro, eu divido por 1000. Beleza? Beleza. Deu para entender isso aí, galera? Ou ficou meio tenso? Não, dá para entender. Então, a diferença da dilatação deu 1 milímetro. Se a diferença do comprimento da barra dá 1 milímetro, a diferença da dilatação também, né, dá 1 milímetro. Dá para pensar assim. Tudo bem? Uhum. Então, vou pegar os exercícios da lista agora, tá? Você é louco, tio. Um monte de gente falando. Deixa eu ver aqui. Falando o quê? Tem um monte de gente falando comigo aqui, nem sei. Nossa, amor. É, dilatação de exercícios explicados, aí dilatação resolver 1, né? Isso. E depois tem lista 5 já de dilatações. Tem bastante coisa então, né? Então vocês já podem ir fazendo, ó. A lista 5 já está em volume, né? Beleza? Ó, lembra que eu falei para vocês que o volume faz diferença na hora do encaixe? Né? Então, se uma porquinha está muito apertada, o que eu faço para soltar ela? Eu resfrio o parafuso ou eu aqueço a porquinha. Por quê? Se eu resfriar o parafuso, ele diminui de tamanho. Aí eu consigo tirar ele da porquinha, né? Desaperta. Ou eu aqueço a porca para poder tirar ela do parafuso. Ela aumenta de tamanho e aí ela desaperta também. Beleza? Então, aquilo que eu falei, né? O volume, ele funciona dessa maneira aí. Exercícios para estudos, professor Peixinho. O professor chama Peixinho? Não. Ele jogou na internet, certeza. Que palhaçada, hein? Nem trocou o nome do cara. Nem se deu o trabalho. Não vou criticar, porque talvez eu fizesse o mesmo. Também. Vamos lá, ó. Essa aqui é da Unesp, né? Universidade Estadual de São Paulo, de 1989. Então, essa questão é bem atual, tá? É bem o que está caindo agora. É bem o que está caindo agora. Quando o professor estudou para o vestibular, ele fez esse exercício aqui para passar. E agora Meu ele está dando aula Deus. para vocês. Ó, o coeficiente de rotação linear médio de um certo material é alfa 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então esse alfa aqui é um alfa grande, beleza? Os outros são 10, sempre 10 a menos 6, né? Esse aqui é 10 a menos 5. Então ele é já 10 vezes maior que os outros. E a sua massa específica a 0 graus Celsius é ρ0, né? Essa letra aqui chama ρ. Então, ou P0, sei lá, deixa assim. Calcule quantos por cento varia, cresce ou decresce a massa específica desse material quando um bloco é elevado de 0 graus Celsius para 300 graus Celsius. Então, ó, densidade é igual a massa sobre volume, tá? Então, vou ter uma densidade inicial é igual a massa dividido pelo volume inicial. E se eu levar a 300 graus Celsius? Esse volume aqui fica modificado. E se eu modifico o volume também, modifica a minha densidade. O que acontece? Aumentando o volume, a minha densidade diminui. Fechou? Eu aumento aqui, ó, aí é inversamente proporcional. Diminui lá. Beleza? Então é isso que o professor quer que a gente perceba. Como é que aumenta esse volume? Ó? V igual a V0 vezes o gama vezes a variação de temperatura. É a mesma fórmula, né? L é igual a L0 vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Né? Aqui vai ser assim. Só que eu tenho que lembrar que o gama, ele é o triplo do alfa. O alfa ele é linear, ele tem uma dimensão só. O gama ele é volume, ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura, né? Então esse gama é o triplo do alfa, vai ser 3 vezes 5 vezes 10 a menos 5. Então esse gama vai ser 15 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Agora vamos ver como é que esse volume aqui, ó, é ΔV também, tá, galera? Não é volume final. Aqui é ΔV, né? Igual a V0 vezes A.
Então, como é que eu acho esse volume final depois desses 300 graus Celsius? Vai ficar V menos V0 igual a V0 vezes o gama vezes o ΔT. Então, esse volume final vai ficar igual ao volume inicial, mais o tantinho que aumentou, que é o V0 vezes o gama vezes ΔT. Fechou. Meu volume final vai ser igual ao inicial, eu não sei quanto é, então vou deixar V0, mais volume inicial vezes o gama, que é 1,5 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 300, né? 300 menos 0. Então, meu volume é igual ao volume inicial mais volume inicial vezes 1,5 vezes 10 a menos 5 vezes 3 vezes 10 ao quadrado. Vou pôr o 300 como sendo 3 vezes 10 ao quadrado. Então, meu volume final vai ser igual ao volume inicial mais o volume inicial. 3 vezes 1,5 vai dar 4, né? Vezes 4,5 vezes 10 a menos 3. Fechou? Então, meu volume final é igual ao volume inicial, mais, aí 4,5 vezes 10 a menos 3, vai dar 0,0045 V0. São três casas aqui para frente, ó. 1, 2, 3, né? 4,5. 1, 2, 3. Põe a vírgula. 0,0045. Então aqui eu tenho 1 inteiro mais 0,045. Então vou ter 1,0045 V0. A minha densidade no final vai ser igual à minha massa dividido por 1,0045 V0. Ou seja, ela vai diminuir, né? Calcule quantos por cento varia. Ah, entendi. Na verdade, eu não precisava ter feito. Entendi. Que droga. Para eu saber quantos por cento varia, pessoal, esse aqui eu achei a densidade final. Tudo bem. Mas se eu quisesse saber quantos por cento varia, era só ter feito isso aqui, ó. ΔV sobre V0. Isso aqui vai dar a porcentagem da variação. Então, nadei na droga agora, fiz um monte de conta. Não foi à toa, porque a gente treinou. Mas quanto que fica o ΔV? Se eu quiser fazer aqui, ó, se você quiser achar o ΔV aqui, é só o que aumentou. Já era um inteiro. Então, o que é o ΔV? É o 0,0045 V0, né? Foi o que a gente achou aqui no final, ó. É V0 mais ΔV, tá? 0,0045 V0. Então, vou fazer aqui, ó, 0,0045 V0 dividido por V0. Isso aqui vai dar quanto? 0,0045. Aí eu multiplico por 100, tá? Vamos montar uma fórmula para isso? Montar uma fórmula para isso? A fórmula vai ser essa aqui, ó. A porcentagem do ΔV, a porcentagem da variação ΔV é igual a ΔV dividido por V0 vezes 100. Fechou? Então a porcentagem do que variou, do ΔV, o volume, é igual a 0,0045 V0 dividido por V0 vezes 100. Então minha porcentagem aqui de variação de volume vai ser igual. Aí corta o V0 com V0, né? Beleza? Vai ficar 0,045 vezes 100. 0,0045 vezes 100. Isso aqui vai dar 0,45%. Fechou? É isso. É isso que variou o meu volume, 0,45%. Tá? Na verdade, ele quer quantos por cento cresce ou decresce a densidade, né? Então também podemos fazer, ó. D0, densidade Ele inicial, fala densidade? era a massa dividido pelo volume inicial. Vai ser a mesma variação. A densidade final vai ser a massa dividido pelo volume final, que é 1,0045
0,45 vezes o volume inicial, certo? Quando eu fizer... Aonde que ele fala da densidade? Ele fala aqui, calcule quantos por cento varia, cresce ou decresce a massa específica do material, quando o bloco é elevado. Essa aqui é a variação de volume, tá? Mas a variação de densidade vai ser a mesma, tá, galera? Então, se eu pegasse aqui, ó, variação de densidade seria a densidade final dividido pela densidade inicial vezes 100 também. Então, Eu a não sabia que final massa específica. vai ficar... Oi? Eu não sabia que massa específica era densidade, não. Massa específica é densidade, mesma coisa. Fechou? Bom saber. Então, aqui Fechou. ficaria assim, ó. Massa dividido por 1,0045 V0, ó, que é a final, dividido pela inicial, que é massa, dividido por V0, vezes 100. Então, essa porcentagem de variação de densidade vai ser igual a massa dividido por 1,0045 V0 vezes, aí inverta de baixo, ó, V0 sobre M vezes 100. Então, essa porcentagem aqui de variação de densidade vai ser igual, corta esse com esse V0 com esse V0, 1 dividido por 1,0045 vezes 100. Então, deixa eu ver aqui quanto foi. Esse barra é isso? Acho que eu tinha que ter invertido aqui, hein, galera? Esse exercício aqui tá zica, hein? Que bosta. Toda hora eu erro alguma coisa. Que merda. Eu não entendi muito bem ele, não. Ah, pula ele. É só isso, ó. Ele não vai pedir densidade. Variação de densidade, você vai pôr assim, ó. É D0 dividido por D. Beleza? Para calcular a fórmula, vai ser o contrário, ó. É D0 dividido por D vezes 100. Fechou? Aí você vai achar a variação da porcentagem de densidade aqui. Ou você pode pôr assim, ó. Você pode pôr também D0 menos D vezes 100. Fechou? Acho que dá para fazer assim também. É isso. Tá? Não fica muito invocado que senão... Acho que é mais importante saber a variação de volume do que a variação de densidade. Mas dá na mesma. A fórmula seria mais ou menos a mesma, tá? Fechou? Eu Fechou. vou desistir dela porque eu cansei dessa vida. Eu. Cansei de errar. É todo dia. Vamos para 2. Não, porque essas questões aqui não ajudam, entendeu? Vocês têm que pegar aquelas questões lá do livro, que são questões mais simples, até se chegar aí, né? Então, densidade é massa específica, é a mesma coisa, tá bom? Massa específica é massa dividido pelo volume. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Deseja-se fechar um furo de 24, vocês já estudaram dilatação volumétrica já? Já, né? Porque o professor passou lista. Vocês lembram como é que funciona? Quando eu tenho uma chapa, por exemplo, né, que ela tem um furo dentro, esse furo ele dilata junto da chapa, tá? Como se ele fosse um próprio material da chapa. Tudo bem? Ele dilata do mesmo jeito que a chapa dilataria. Tudo bem? E se for um bloco, se for um bloco aqui, ó, que tiver um oco dentro, tem um oco aqui no meio, um buraco dentro. Se eu aumentar, né, se eu dilatar esse material, a dilatação do vazio aqui acompanha a do material. Tudo bem? É como se esse negócio aqui fosse feito do próprio material e ele se dilatasse igual. Tudo bem? É a mesma dilatação. Joia?
Só para a gente lembrar dessa teoria aí, que ela é importante. Então vamos lá, deseja-se fechar um furo de 24,95 cm² de área no centro de um disco de magnésio com um disco de 25,05 cm² de alumínio. Para tal, pode-se aquecer o disco de magnésio e resfriar o disco de alumínio. E em seguida colocar o disco no furo, né? Então a gente dilata o que tem o menor diâmetro, né? A menor área aqui e resfria o que tem a maior, para que eles possam se encaixar. Assuma que em módulo as variações de temperatura que são submetidas ao alumínio e magnésio são iguais e que os coeficientes de dilatação linear deles também são iguais. Alfa é igual a 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine o módulo do inteiro mais próximo que representa a menor variação de temperatura necessária para colocar o disco de alumínio no furo do disco de magnésio. Beleza? Depois que os dois variarem de área, essa área final vai ser igual, tudo bem? Porque para ter o encaixe, beleza? Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um disco aqui de magnésio e tem outro disco de alumínio. O disco de magnésio é um pouquinho menor que o disco de alumínio. Peraí, não é bem isso, não tem o disco. Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho uma chapa aqui que tem um furo, não é isso? Deseja-se fechar um furo de 24,95 cm² de área no centro de um disco de magnésio, com um disco de 25,05 cm de alumínio. Então, tem um disco de magnésio, nesse disco de magnésio tem um furo, beleza? De 24,95 cm². A gente quer fechar esse furo com um disco de alumínio, que tem 25,05 centímetros. Então, o que vai acontecer? O meu disco de alumínio, que eu vou fazer de azul, ele é um pouquinho maior que o diâmetro do furo. Então, é por isso que a gente tem que resfriar ele, para ele contrair e aquecer a placa de magnésio para ela expandir, tá? Aí eu consigo encaixar esses dois aqui. Esse cara aqui diminui um pouquinho de tamanho, o outro aumenta um pouquinho, e aí acontece o encaixe. Tudo bem? Mas para acontecer o encaixe, a área tem que ser a mesma, né? As áreas aqui têm que ser as mesmas. Então, a área final do alumínio tem que ser igual à área final do magnésio. Como é que é magnésio? É Mg, né? Aham. Beleza? A área final do alumínio tem que ser igual à área final do magnésio. Como é que eu calculo essa área final? Né? A gente sabe que variação da área é igual. Aí vai ser a área inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. Beleza? Variação da área é a área final menos a área inicial. Então, minha área final é igual à área inicial mais a área inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. Fechou? A área final é igual à área que eu tinha antes, mais um pouquinho que ela aumentou. Beleza? Então, eles vão chegar numa mesma variação de temperatura. Só que a temperatura inicial deles não é a mesma, né? Mas a variação é a mesma. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o seguinte, ó, que a área inicial vezes 1 vezes beta vezes delta t igual à área final. Eles escrevem assim, né? Beleza? Essa área final, ele tira a área inicial em evidência, né? Beleza? Essa área final vai ser a área inicial vezes 1, área inicial vezes 1 da área inicial, mais o beta delta t. Fechou. E aí como é que funciona essa coisa? Eu vou colocar para os dois. Então, eu vou colocar a área inicial do alumínio vezes 1 mais o beta vezes delta t. O beta e o delta t são iguais para os dois. Ele fala no texto, né? Que o alfa e o beta, que o alfa é igual para os dois materiais.
é igual à área do alumínio, a área inicial do alumínio, vezes 1 mais beta vezes ΔT. Fechou? E aí eu vou achar o que, galera? Determine um módulo inteiro mais próximo e representa a menor variação de temperatura necessária para colocar o disco de alumínio no furo do disco de magnésio. Beleza. A temperatura final é a mesma para os dois, mas a inicial é igual também, né? Se eles têm as variações... Assuma que em módulo as variações de temperatura que são submetidas ao alumínio e magnésio são iguais. Só que uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa, né, galera? Porque um está aumentando de temperatura, o outro está diminuindo de temperatura. Então, qual que vai ser negativa? Vai ser a do alumínio, tá? Ele que é o maior, ele que tem que diminuir. A outra variação de temperatura é positiva, porque a temperatura aumentou. Então, aqui, eu vou ter que jogar um sinal de menos na frente desse beta aqui, porque a variação de temperatura é negativa. Aí, menos com mais vai dar menos. Beleza? Aí que vai ficar menos beta vezes ΔT, blá, blá, blá. Qual que é o furo na chapa de magnésio? Tem área de 24,95 centímetros. E da chapa de alumínio? 25,05 centímetros quadrados. Então, vou pôr aqui, ó, 25,05 vezes 1 menos beta ΔT é igual a 24,95 vezes 1 mais beta vezes ΔT. Fechou? Então, vai ficar 25,05 menos 25,05 beta ΔT é igual a 24,95 mais 24,95 beta vezes ΔT. Beleza? Aí eu vou passar para o outro lado, ó. Vai ficar 25,05 menos 24,95 é igual a 24,95 beta ΔT mais 25,05 beta vezes ΔT. Fechou. O beta dá para eu calcular, que o beta é o dobro do alfa, né? Então vou calcular esse beta logo. O beta ele é igual a 2 vezes alfa, então vai ser 2 vezes 25 vezes 10 a menos 6, que vai dar 50 vezes 10 a menos 6, certo? Depois eu vou substituir aqui. 25,05 menos 24,95. Isso aqui dá quanto? 95 para 100 faltam 5, depois para 0,5 faltam mais 5. Então vai ser 0, Calma, ali é 4? É 24? Não, é 35? é 24, É, né? Isso. dá 0,10? Agora 24,95 mais 25,05 vai dar 50. É 0,1, não? 0,1. Ah, É 0,1, não é? é. Então tá bom. Eu vou tirar esse zero daqui porque o zero ali não faz diferença. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 0,1 igual a 50 vezes o beta que vale quanto? 50 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura. Agora a variação de temperatura é igual a 0,1 dividido por 50 vezes 50 vai dar 2.500, né? 2.500 É. vezes 10 a menos 6. Agora eu vou ter que fazer a divisão. Fechou? 0,1 dividido por 2.000. Nossa senhora, deu um número muito alto, peraí. 1, 2, Vai 3, dar 40 4. aqui. 40? É, 40 graus Celsius. Quanto que deu lá a resposta na lista? Tem resposta na lista? 2, 3, 4,
5. Ah, tá, não, vai dar 40 mesmo. É porque. Ignore, ignore. Eu contei errado aqui. A 2 deu 40. Eu contei errado os zerinhos. Fechou? Aham. Vamos para a próxima? Né? Ué, fazer o quê? É a última ou vai fazer mais? Ah, é verdade, né? Já deu tempo, né? Fechou então, galera. Então é isso por hoje, tá bom? A gente fez umas lineares ali, depois passou para as volumétricas. A gente tem que seguir uma sequência mais lógica, né? Essa lista aqui que o professor passou, ela é um pouco mais difícil. Mas tudo bem. A gente monta na Tranquilo. próxima aula uma sequência mais lógica para resolver exercício. Aí eu separo uns exercícios do livro bacana. Beleza? Tranquilo, a gente vai fazendo qualquer coisa também. Pergunta. Vão tirando dúvida, tá bom? Beleza. Então Assim que falou. sair a prova de matemática, eu mando pro senhor. Isso. E a gente vai ter que cuidar essa parte aí, valeu? Beleza. Então tá. Falou, gente. Obrigado, viu? Obrigada, professor. Até mais. Até mais, Amanda. Fique com Deus. Bom final de semana. Eu também.